por exemplo, na Jequiti? Cara, a primeira relação é o seguinte, se o resultado tá ruim, eu passo o pressuposto que a cultura tá ruim. Se a cultura tá ruim, as pessoas que estão lá fizeram merda porque CNPJ não faz nada sozinho. Entendeu? Aí tu tem que entender se a pessoa... E outra coisa que é muito comum, se o cara está há 5 anos numa empresa, a empresa está há 5 anos com resultado ruim, ele transformou o resultado, ele normalizou o resultado ruim. O resultado ruim não pode ser normalizado. Entendeu? E ele normalizou aquilo. Esse cara não faz o turnaround. Esse cara tem que sair. Você tem que mudar a mentalidade. Entendeu? A mentalidade do cara que foi focado em crescimento, porque você pensa o seguinte, o resultado está ruim há 5 anos e ele não pediu conta. Então, uma coisa estranho, né? Tá estranho. Segundo, ele não pediu demissão e ele não fez o turnaround. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente entende é a mentalidade. Né? Na contratação eu falo, se você tem que contratar alguém, começa pela mentalidade. Skill o cara pode até aprender, entendeu? Parte técnica ele pode aprender, mas a mentalidade não. E a questão do talento eu concordo com vocês. Mas quando tu fundou tuas empresas lá com 20 anos, quando tu entra na Jequiti, tu entra como executivo? Geralmente, tem 2 modelos do turnaround. A Jequiti era assim, eu entrei como executivo. Tá. Eu entrei como presidente da Jequiti, Hidrogen e mais as empresas de saúde do Silvio, depois fiquei como vice-presidente do grupo. Eu entro como estatutário, tal, bonitinho, para poder fazer o negócio. O meu ponto é, depois eu você saio. Foi esse canhão. Sim. Porque Total. ele precisou de você para fazer o negócio fazer 10x. Claro. Agora, pensa o seguinte, um canhão sozinho também não vence a guerra. É o ponto que o Nigro estava trazendo. Ele falou, você tem que começar a replicar o modelo. Não se economiza no capital intelectual. É burrice. Sim. Acho que tem um negócio importante que eu acho que vocês não levantaram a bola, mas acho que é legal. É que também o canhão errado, você vai começar a levar fogo amigo, né? Você contratar um canhão errado pra sua empresa... Quando você pega o canhão errado, ele tá mirando pro lado errado, já era. Pro lado errado. Tá, tipo assim, sangrando mais... A empresa devia ter salva sangrando. O que acontece muito nas empresas que, às vezes, faz entrevista, vê o currículo e fala assim, cara, esse cara é excelente, mas não necessariamente é excelente pra você. Vou te contar um negócio. Não contrate pelo currículo. Liga pro dono e, se possível, se você estiver contratando um diretor, um C-level, liga pra ele. Vou contratar um de vocês dois aqui. Eu vou ligar pro Nigro. Na sua frente. Fala, você tem uma relação boa, você saiu de lá por quê? Ah, porque eu cansei. Vamos ligar pra ele, eu quero entender. Nigro, se você tivesse a oportunidade, você contrataria ele novamente? Essa é a pergunta. Se você falar comigo sim, aí eu faço mais perguntas. Se falar não, eu desligo, olho pra ele e falo assim, me conta uma boa história. Se o cara que te conhece não te compra, por que eu vou comprar? Me conta uma boa história. Cara, segredo de uma boa entrevista. Não liga pro RH. Porque o RH fala o seguinte, nada que desabone a conduta. Aí você pergunta, não, eu tô perguntando se ele é bom. Nada que desabone a conduta, isso não é porra nenhuma. Então, liga pro dono, o dono conta. O dono fala, bicho, eu não contrataria. Não precisa falar nada. A pergunta é, Daniel, você contrataria novamente o Fernando? Não, obrigado. Então, desliga o telefone, vou virar pra ele, Fernando. Me conta uma boa história. Não, e o Fernando foi um dos caras... O segundo cara que eu vi, eu não sabia desse conceito, talvez quem tá nos ouvindo também não saiba, que foi um dos caras que eu conheci que tinha ganhado uma luva pra ir pra um lugar. Que é o cara... Tem muito. Então, isso eu não Você conhecia. não tira ninguém sem luva. Então o cara já tava no lugar e aí Eu fui CEO de carreira. Todas as vezes que eu troquei de CEO para CEO, eu tinha luva. Você pagava uma luva. Eu pagava, não Então, recebia. pra quem tá nos ouvindo, tá dizendo o seguinte. O cara chega aqui e fala pro Lucão, vem montar meu podcast. Não, mas eu já sou sócio aqui no Grupo Primo. Então, cara, toma 5 milhões de reais. Você vai ensinar a turma a levar o Lucão. Porque o Lucão, Essa história do Fernando, o Lucão, ela é Lucão tá famosa. sensível. Tipo 5 assim, milhões no Pix. qualquer 5, 10, balanço menino. Então, 2 milhões no Pix. O Lucão tem o número dele, já me falou já. Não, foda. O cara não tem emoção. Eu sou um desgraçado. Eu falei pra ele que meu número era 100 milhões. Aí ele falou 100 milhões eu saio. Você tá com a gente só pelo dinheiro. Ele virou, eu falei 100 milhões. Mas olha a cabeça de quem tá comprando. Bom, joguei o número aí, pessoal. Se quiser um podcast aí que vai... Olha a cabeça de quem tá comprando, cara. O cara chega no executivo, porque o cara canhão, ele não tá de bobeira, ele não tá pedindo emprego normalmente, né? Outra coisa, quer contratar gente boa? Quem tá trabalhando, irmão? Isso que eu ia perguntar. Fundamental. O cara bom, ele tá procurando emprego? Não. Geralmente não. Ou ele tá de sabático, ou se porventura aconteceu o imprevisto, e se ele for bom e ele tiver boa relação, porque às vezes, gente, o cara é muito bom tecnicamente, mas ele é um câncer, velho. Aí ninguém quer esse cara. Acontece. Mas se o cara for bom e for um cara com boas relações, ele não fica muito tempo à toa. É isso. Cara, tem uma alavanca assim, sensacional. Um dos conceitos mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Que é o seguinte, toda empresa, ela costuma ter o que a gente chama de cap out. Cap out seria basicamente o teto dela. Né? Então imagina que eu tenho uma empresa que capta 100 mil clientes por ano. Né? Por assinatura, digamos. Ou clientes que compram de uma forma recorrente. Se eu tenho um churn de 50%,
Quantos clientes eu vou ter no final do ano? 50 mil. 50 mil clientes. Sim. E aí eu capto mais 100 mil clientes. Eu vou ter quantos clientes? 150. Sim, sim. E aí eu tenho churn de 50%. Eu vou ter quantos clientes? 100 mil. 75 mil. Ah, sim. Aí eu capto mais 100 mil clientes. Aí agora eu tenho 175 mil, aí eu tenho churn de 50%. Então chega uma hora que eu vou chegar num teto de clientes. Vai chegar uma hora que eu perco o que eu ganho, certo? Então isso daqui é o que a gente chama de cap out. A gente tem um teto. E a gente vai pegar esse número de clientes, vezes o faturamento, e vai ser o cap out financeiro. E a gente vai pegar isso aqui, um valuation em cima disso, e a gente tem o quanto vale o nosso equity. Beleza. Qual que é a alavanca? A alavanca é o seguinte. Para o cap out não ter teto, a gente precisa descobrir qual é o nosso golden ratio. O golden ratio é o referral percentage sobre churn. Então imagina que você tem um número onde o referral, que seria o número de indicações, número de clientes que vieram por indicação, maior que churn, aí você tem um golden ratio positivo e sua empresa cresce indefinidamente. Você tem mais indicações do que pessoas saindo. Mais indicação de pessoas saindo. Então, imagina que para cada 10 clientes você tem, vamos supor que você tem um churn de 50%, mas vamos supor que desses 10 clientes você consegue 6 clientes novos. A cada 10 clientes você tem 6 indicações. Você então vai ter, no final das contas, 11 clientes. Tá. Entendeu? Aí você tem a mesma lógica. Recebe um churn de 50% e 60% de indicação. No final das contas, você tem um golden ratio positivo, onde você descobre uma alavanca que o seu negócio cresce indefinidamente. Top. Entendeu? Então, uma métrica importante para se olhar no negócio é o golden ratio. É você criar um modelo para que você tenha clientes te indicando novos clientes num ritmo maior do que você tem de churn. E isso aqui, inclusive, é uma das coisas mais interessantes que tem no negócio, porque as pessoas se esforçam para comprar mídia, comprar tráfego, criar um modelo para aumentar a conversão, se esforçam mais para vender, fazem uma oferta melhor, mas não chegam para o cliente e falam, cara, você tem algum amigo para me indicar para eu poder oferecer para ele isso daqui com uma condição especial? Sabe? Então, assim, pedir indicação foi o que, no meu caso, mudou meu jogo lá atrás, quando eu era assessor de investimentos. E é o que muitos negócios deixam de fazer e deixam dinheiro na mesa. Pô, tem um monte de gente precisando do mesmo serviço e o cara não pede indicação. Né? Então, isso daqui pra mim é uma baita Eu alavanca. apliquei isso também a galera pensa em recomendação só no cliente ativo. O que eu comecei a fazer, acho que o que vocês fazem aqui também é pedir recomendação para toda reunião que eu faço com uma oportunidade, com um lead. Sim. Então, pô, se eu tenho 10 leads gerados, eu vou fazer reunião com 5 e 5 dos 5, 2 vão fechar, e só dos 2 eu pedir recomendação, eu vou ter um cap menor do que se eu pedir a recomendação já para os 5 que eu fizer a reunião. Total. E aí eu torno o processo autossustentável sem depender de mídia, né? Total. Não, uma alavanca também interessante é a arbitragem de múltiplo. Porra, cara, arbitragem de múltiplo é muito bom. Então, vamos supor que também empresa de capital aberto. Cara, sei lá, você é negociado a 10 vezes EBITDA. Pô, tudo que você conseguir comprar aqui a 3 vezes EBITDA, você compra, pô. Isso aqui é uma alavanca tradicional onde você está pegando alguém com pressa, antecipando o futuro a valor presente para essa pessoa e trocando isso para um futuro mais Dentro brilhante. que você está falando, uma coisa que eu vejo muito ultimamente é o seguinte, o cara que ele pensa no equity. Estou trabalhando equity, estou trabalhando equity. Cara, se você trabalha profit, você trabalha equity. Não é um Não, entretenimento do não outro. existe uma maneira melhor do que você trabalhar solidez e lucratividade do que você trabalhar equity. Ah, não, mas o Uber não tinha. É uma exceção. Ah, o fulano tinha. É uma exceção. A regra é profit e segurança gera equity. Só que a galera costuma pegar as exceções, eu não sei se você já viu isso. Tudo que é exceção e é extraordinário vira regra. Só que literalmente ela pode ser a regra das exceções. Sim. Então, quando você fala de equity e todo mundo fala disso, eu quero vender meu negócio, meu irmão, trabalha a lucratividade dele e trabalha a governança. Então, você dá segurança, dá lucro, melhora múltiplo de EBITDA, certo? Que aqui a gente está exatamente. falando da alavanca de capital, né? Exatamente. Então, a gente falou bastante da alavanca E de de gestão. pessoas. Porque gerar profit é uma alavanca de Eu gestão. sei que essa alavanca de capital, que é um lance que vocês falam muito aqui, acho que é um ponto que tu vai poder aprofundar lá no evento, ela é uma que a gente é pouco sofisticado no Brasil. Eu até estava lendo a biografia do Elon Musk, te contei essa aquela vez que a gente gravou. E aí ele fala, em alguma altura do campeonato, ele estava estudando lá engenharia, ele fala, cara, se eu não estudar negócios, eu vou trabalhar para quem estudou. Ele começa a aprofundar nisso. E se tu for ver, ele é um cara muito sofisticado em instrumentos de capital que pouco a gente tem acesso, né? Talvez fora do mercado americano lá que tem os instrumentos de capitais específicos, ele nunca teria conseguido fazer. E né? não tem milagre, viu, irmão? O cara tem... Sem capital fazer crescer é meio foda, não tem milagre. Às vezes o primeiro pressuposto de um turnaround é você olhar se você tem recurso para fazer ele. Como dívida. Porque é o seguinte, cara, se você tá com o EBITDA negativo, nem RJ você consegue pedir, porra, não te aprova o plano. Então, tu tem que fazer a coisa virar. Tem gente que fala assim, cara, não é importante. Captação de recurso é importante.
Para você, para tudo, eu acho. Entendeu? Dívida estruturada é importante. Sim. O cara botar que é lei, não mexer no capital de giro. O capital de giro é sagrado. Você não investe e nem bota dividendo no capital de giro. Você faz isso com extra, com caixa livre, entendeu? Isso tudo são coisas que vai fazer você crescer e que pouca gente entende. Você é um cara de finanças. Quantas pessoas você conhece que a empresa começou a crescer, ele começou a ver o giro enorme e ele achou que estava rico só fazendo besteira? É muita gente, né, cara? É muita, né? A maioria mais cedo ou mais tarde erra aí. A maioria. É a maioria. E eu vou dizer que uns 80, 90, né? Quando o cara começa pequenininho, ele começa a crescer, ele esquece que caixa livre é onde você tira dividendo e faz investimento. Aí começa a comprar carro, começa a fazer um negócio e se ferra. E como é que o cara faz? Como é que o cara toma cuidado para não cair nisso? Meu amigo, começa a entender que o seu fluxo de caixa, ele é sintoma de tudo aquilo que você faz dentro da companhia. E você tem que ter na sua cabeça o que é o seu capital de giro. Qual que é o valor que você precisa para girar a empresa todos os meses do ano? E que este dinheiro você não mexe nele. Mas para o cara entender isso, ele tem que ter um bom DRE, ele tem que ter um bom fluxo de caixa projetado, né? Tem que ter projeção de venda. Se você entende isso, os grandes caras que sofrem com isso é porque você cresce e você chega ali no meio. As empresas que mais sofrem são empresas entre 50 e 150 milhões. Porque quando você chega a bi, você tem muita gordura para queimar, mais difícil. Mas esse meiozinho, o cara só entenda qual que é o seu custo operacional. E esse dinheiro que gira ali dentro, que a gente chama de capital de giro, por isso que chama, né? Não mexa. Mexa no seu caixa livre. O caixa livre é o quê? Tudo aquilo que é sede. Cara, agora, você falando de alavanca, né, cara? Essa coisa de capital, né? Já que estamos falando de capital. Tem, acho que, dois temas importantes aqui. Um deles é entender o seguinte, que cada R$1 de economia vale muito mais que cada R$1 de venda. Né? E isso na estrutura de capital, isso é muito importante. Porque Cada 1 milhão de EBITDA... 1 milhão de EBITDA, pô... 10 vezes no valor da venda. Exatamente. Porque olha só, se eu faturo R$1, cara, eu vou ter uma margem, sei lá, vamos supor que o seu negócio tem uma margem de 20%. Então R$1 sobra 20 centavos. Se você economiza R$1, sobra R$1. Então cada R$1 de economia vale muito mais que R$1 de faturamento aqui, para começar. Então é importante olhar para isso. Do outro lado, na estrutura de capital, quando você fala de lucro real, lucro presumido, pô, isso aqui é uma puta estrutura que pode gerar uma diferença de margem de 2 vezes. Então, sei lá, você vai ter lá um lucro presumido, você vai pagar X% sobre o seu resultado. Quando você olha para o lucro real, cara, você tem muitas empresas usando de uma forma inteligente essa estrutura tributária para você, de alguma forma, colocar alguns custos aqui que vão fazer o seu negócio crescer mais, mas vão fazer com que você evite pagar imposto agora sobre esse resultado. Então você acaba netando um resultado. Então imagina que, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, uma estrutura. Cara, nessa estrutura, ao invés de você ir lá e comprar, e essa estrutura ter um resultado, ter um lucro e você um custo, paga um resultado sobre o resultado líquido, pô, você pode pegar e emitir uma dívida, isenta de imposto de renda para sua pessoa física. Você pode chegar lá, você faz o funding disso, essa estrutura te paga juros isento de imposto de renda da pessoa física. Essa estrutura aluga, né, de alguma forma, esse ativo para essa empresa tem um resultado e já sai todo mês de um aluguel negativo. Então, se ela tiver um resultado proporcional ao aluguel, ela paga 0 de imposto, essa empresa paga 0 de imposto e você recebe isento. Então, assim, uma estrutura como essa, cara, te traz um benefício tributário muito grande, entendeu? Você joga isso como um OPEX, se você joga como OPEX, ele não vai refletir mais menor margem de lucro lá embaixo, vai pagar menos imposto. É isso, e vou te dizer uma outra coisa. Básico para todo mundo que está aí, a mentira que também conta. Você entra na empresa simples e vai presumido, vai para o real. Não, tem empresa sem caber no real. Se você tem uma margem líquida de contribuição acima de 15%, vai para o real, irmão. Assim não, abaixo de 15%, abaixo, vai para o real. Porque geralmente presumido tu vai pagar 16, 17. Se tu tem 10, o que tu está fazendo no presumido? Tá pagando mais imposto. Sim, total. Tá pagando mais imposto. Vai direto para o real. É isso. E o real tem isso. Você está no lucro real. Tudo que você faz investimento com a capacidade de ser enquadrado contabilmente no OPEX... ele vai diminuir sua contribuição de imposto, de renda. Cara, quem faz muito isso daí é o Pano Bianco. Né? A estrutura de... e tudo mais. Porque assim, ó, hoje, o que é mais vantajoso? Você abrir uma Smart Fit ou uma Pano Bianco? Pano Bianco. Cara, provavelmente uma Pano Bianco, porque você vai ter um CAPEX muito mais baixo, aí você vai ter um OPEX ali que é alinhado com a sua operação. Então, com menos capital, você consegue trazer, às vezes, o mesmo resultado. Então, como você vai ver o seu retorno em cima do capital que você colocou...
pô, cara, você vai colocar um capital muito menor para ter um resultado muito parecido. Por isso que a Panobianco tá falando. Investe mais, lucra mais. É uma Eu das fiz coisas. assim, no orçamento desse ano, o que eu fiz? Assim, eu peguei a planilha lá do nosso DRE, do nosso forecasting